Fala galerinha, vamos agora continuar a estudar contratos administrativos, né? E dentro da lei de licitações e contratações públicas, nós temos uma parte da lei que diz respeito à execução do contrato, né? Porque uma empresa é contratada, ela tem que executar os termos contratuais. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, e se ela executar alguma coisa e não ficar exatamente como o esperado, né? Vai lá e faz uma obra e daqui a 2 meses a obra começa a rachar, começa a dar uns vícios, uns defeitos, como é que fica essa questão da responsabilização? A própria lei de licitações vai nos trazer a resposta para essa questão, e essa resposta vai estar lá no artigo 119. O artigo 119 da Lei de Licitações fala para a gente o seguinte: o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou dos materiais nela empregados, tá? Vamos começar a esquematizar essa parte aqui, que nós estamos tratando então essencialmente aqui do que nós vamos denominar de correção de vícios. Estamos lá, contratamos uma empresa chamada de Lapidando Erário S.A. Essa empresa executa o contrato e mal dá algumas semanas e de repente começa a rachar tudo, né? Nós estamos diante aqui de uma situação de vícios. Vícios aqui é no sentido de falhas, tá? Vícios aqui é porque a obra, a execução não aconteceu como exatamente deveria acontecer. Então nós vamos chamar aqui de vícios ou defeitos em relação à execução contratual. Quem é que tem que corrigir isso aqui? Quem corrige isso é a própria contratada. E tem um detalhe, tá? Não adianta ela chegar, corrigir e repassar o custo para a administração pública. Essa contratada é quem corrige isso. A responsabilidade nesse tipo de situação é dela. E esses vícios podem ser vícios decorrentes tanto da execução, por exemplo, eles tinham que fazer determinada obra e empregar a técnica incorreta. Isso aqui é um vício relativo à execução. Pode ser também dos materiais, né? Eles foram lá, fizeram tudo correto, mas os materiais empregados começaram a dar defeito. Não adianta a empresa chegar e falar, tudo bem, mas é que esse material aqui que a gente usou é ruim. Isso é culpa dela. Ela foi contratada para executar esse serviço, esse objeto do contrato e, consequentemente, vai ter que arcar com a correção de eventuais falhas, tá? Então, essa é a primeira parte sobre correção de vícios ou de defeitos. Vamos voltar para cá e vamos para o artigo 120. O artigo 120 nos diz o seguinte: o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato. Aqui, quando eu falo de danos causados à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, pode ser, por exemplo, não um dano na obra em si, porque o artigo 119 é do objeto em si. Então, tipo, eu fiz uma parede e a parede rachou. Esses defeitos eu vou corrigir. Agora, no artigo 120, nós vamos falar de danos decorrentes da execução. Ele fez a parede caiu e atingiu uma viatura da administração pública ao lado. Veja, nós tivemos um prejuízo causado à administração. Tira a viatura da administração e coloca um carro de um popular, de um cidadão comum. É um dano causado a terceiro. Quem é que vai arcar por esse prejuízo? Alguém vai ter que corrigir, né? Alguém vai ter que indenizar as pessoas nesse tipo de situação. Então, esse é o segundo caso que nós vamos trazer aqui. Na segunda situação, nós vamos tratar dos danos decorrentes da execução contratual, tá? Nesse tipo de situação em que você observa danos decorrentes da execução contratual, nós já temos que saber o seguinte: quem responde é o contratado. Então a gente pode colocar aqui, ó, o contratado responde pelos danos eventualmente ocasionados, a administração pública. Então, eles foram lá, danificaram o carro da administração pública, eles vão reparar esse carro da administração pública. Ou também danos causados a terceiros, que eventualmente sofram prejuízos em virtude da execução desse empreendimento. Mas deixa eu só contar uma coisa para vocês. A administração pública, ela realiza uma fiscalização da execução do contrato. Eventualmente, se houver uma falha na fiscalização, a gente pode responsabilizar quem? Ou melhor dizendo, eventualmente a administração pública fez a sua fiscalização. Pode a contratada chegar e alegar o seguinte: olha, mas a administração fiscalizou aqui e não percebeu esse erro e agora está querendo que eu arque com prejuízo?
Não. Isso não afasta a responsabilidade do contratado. A própria lei de licitações fala o seguinte: não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante. Então, nesse caso, é importante ficar bem claro. O simples fato de a administração pública estar realizando a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual não faz com que se afaste a responsabilidade. A bem da verdade, isso aqui não vai excluir a responsabilidade do contratado, ele continua responsável por isso, nem diminui a responsabilidade dele, tá? Então essa aqui é uma regrinha básica sobre responsabilidade em virtude da execução contratual. Vou avançar mais um pouquinho e agora eu vou chegar no artigo 121. O artigo 121, ele traz uma regra bem interessante. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para ficar um pouquinho mais claro isso aqui, tá? Aqui eu estou falando de prejuízos, danos causados a tanto à administração pública quanto aos terceiros. Aí assim fica mais claro essa regra sobre responsabilização. Vamos chegar no artigo 121. O artigo 121 fala para a gente o seguinte: somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Agora nós chegamos numa outra parte. Quando você executa um contrato, esse contrato, o fato de você fazer o contrato, gera uma série de encargos. Por exemplo, eu estou fazendo uma obra, eu tenho que custear a remuneração dos trabalhadores dessa obra. É um encargo, o encargo trabalhista decorrente da remuneração desse pessoal. Esse pessoal, ele gera também um custo previdenciário, porque nós temos que pagar a previdência. Essa execução desse contrato também gera encargos fiscais, porque, por exemplo, essa obra, ela também paga imposto. Tem imposto no tijolo, tem imposto sobre a mão de obra, tem imposto sobre prestação de serviço. Então, nós temos um encargo fiscal. Essa obra, ela também gera encargos comerciais, porque, por exemplo, a empresa que está pintando a parede tem que ir lá, vamos supor que essa empresa seja responsável também pela aquisição da tinta. Ela tem que ir lá no comércio e comprar tinta. Então, nós temos encargo comercial. Então, a execução do contrato gera custos, gera encargos, tá? E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. O artigo 121, ele é muito claro. Ele fala o seguinte: somente o contratado é responsável pelos encargos decorrentes da execução contratual. Tá? Começa por aí. Pode ser encargo trabalhista, pode ser encargo previdenciário, pode ser encargo fiscal, pode ser encargo comercial, resultante da execução do contrato. Então vamos avançar aqui 2 slides e você vem junto comigo para a gente tratar esse tema aqui, que é o tema dos encargos. Isso aqui é um tema lindo, para aparecer até mesmo numa questão discursiva, porque tem muitos detalhes, e esse tema aqui, ele sofreu algumas mudanças em relação à antiga lei de licitações, porque esse tema era cheio de polêmica, chegou até a ter ação direta de constitucionalidade em relação ao dispositivo da antiga lei de licitação, porque existia todo um conflito entre a administração pública e algumas decisões do TST, esse tema chegou até o STF, então eles incorporaram as decisões do STF sobre esse assunto e colocaram dentro da lei de licitações, tá? Vamos falar então sobre os encargos decorrentes da execução do contrato. Aí a gente começa com a regra geral, que é aquele comando que a lei de licitação acabou de nos dar. A lei de licitações fala pra gente o seguinte: em regra, ela diz um comando que fala pra gente assim, ó, somente, eu vou colocar esse somente entre aspas, porque logo adiante nós vamos ver que existem exceções. Só que como questão de concurso é muito na literalidade, se ele mandar um comando somente, você sabe que é o que está na lei de licitações. A lei de licitações fala que somente o contratado será responsável pelos encargos decorrentes da execução do contrato. E quais são esses encargos que a lei de licitações está tratando para a gente? A lei de licitações está tratando dos encargos trabalhistas. Um exemplo de encargo trabalhista é a remuneração do pessoal eventualmente empregado na execução do objeto do contrato. Então, o pagamento do salário desse pessoal é um encargo trabalhista. Outro encargo que nós vamos ter aqui é o encargo previdenciário, né? Porque todo trabalhador
tem que fazer o recolhimento da verba devida à Previdência Social. Afinal de contas, nós temos todo um regime de aposentadoria que depende dessas contribuições junto ao INSS. Esses são os nossos encargos previdenciários. Nós temos também aqui os encargos fiscais, por exemplo, os impostos decorrentes dos materiais, dos serviços prestados na execução do objeto. E os encargos comerciais, por exemplo, o material adquirido no comércio para poder empregar na obra. Imagina que você compra lá o almoço para os funcionários, né? Tudo isso aqui é encargo comercial, tá? O que a lei de licitações vai colocar de extra para a gente? Agora ela vai começar a tratar do seguinte: nós vamos tratar agora da inadimplência. O que acontece aqui é o seguinte: o encarregado é o contratado. Ele que é encarregado para arcar com os encargos previdenciários, trabalhistas, etc. e tal. Mas se ele não paga, nós estamos diante de uma situação de inadimplência. Ele deveria pagar e não pagou. É isso que aconteceu aqui. Então vamos lá, vamos tratar dessa questão da inadimplência em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. Veja que agora eu não falei dos encargos previdenciários. Eu falei do trabalhista, do fiscal e do comercial. Não transferirá essa responsabilidade à administração pública. Então vamos lá, inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração pública a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º desse artigo. Daqui a pouco nós vamos chegar no parágrafo 2º. Então vamos fazer o seguinte: o contratado é responsável pelos encargos. Ele deveria pagar o encargo e ele não pagou. Surge uma situação de inadimplência. Alguém vai querer cobrar isso aí. E agora nós vamos trabalhar o seguinte: quem é que pode ser responsabilizado por essa inadimplência? Ou seja, essa falta de pagamento dos encargos. A lei de licitações pega e dá mais um comando para a gente. Ela fala, ó, se o filhotinho lá não pagar os encargos, no caso aqui os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, isso aqui é problema dele. Isso aqui não é problema da administração pública, tá? Então esses encargos aqui ficam com ele. Então a lei é bem clara, bem cristalina em relação a esse assunto. A inadimplência em relação aos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas não transfere essa responsabilidade para a administração pública. Opa, que ficou torto esse negócio. Não transfere para a administração pública. Perfeito, fechamos aqui, mas ainda temos mais uma regrinha para trabalhar para fechar. Veja que o próprio dispositivo, ele falou assim, ó, ressalvado o disposto no parágrafo 2º, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º vai trazer para a gente? Ele falou o seguinte: exclusivamente, olha esse comando, exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração pública responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Pessoal, nós temos duas categorias aqui de responsabilidade, tá? Nós vamos ter aqui a responsabilidade dita como solidária e nós vamos ter aqui a responsabilidade chamada de subsidiária. Qual que é a diferença dessas duas responsabilidades? Galera, não é minha aula, né? Não é meu assunto trabalhar essa ideia de categorização de responsabilidade. Isso é um assunto que você estuda lá no direito civil, tá? Mas essencialmente na responsabilidade solidária é como se você respondesse junto. Mas o sentido de responder junto aqui é o seguinte: quando eu pego a administração pública e a empresa, e eu sou
o que foi prejudicado, eles estão me devendo, eu posso processar qualquer um dos dois, posso processar os dois juntos, posso processar este ou aquele, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é responsabilidade solidária. Então a administração pública pode ser demandada, arcar com esse prejuízo previdenciário. Na responsabilidade subsidiária, a administração pública no primeiro momento não pode ser processada. Tem que processar, cobrar dele, da empresa. Se a empresa não tiver dinheiro, aí chega na administração pública. Essa que é a diferença. Na solidária, a administração já pode responder logo de cara. Na subsidiária, primeiro tem que processar a empresa. Se a empresa não tiver dinheiro, pode chegar na administração pública. Então agora nós vamos tratar especificamente das regras sobre a responsabilidade em relação àqueles contratos que sejam relativos aos serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Imagina o seguinte exemplo: um contrato de vigilância. Então, nesse tipo de contrato de vigilância, em que você vai ter lá os vigilantes, a essência desse contrato é o fornecimento dos vigilantes. Esse é o principal ponto desse contrato. E o vigilante vai fazer o quê? Vai ficar lá trabalhando junto na administração pública. Então, a essência desse tipo de contrato é justamente o fornecimento dessa mão de obra. Isso aqui é o que nós denominamos, então, de contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tá? O que acontece? Aqui nós vamos ter duas categorias de responsabilização. Nós vamos ter, a responsabilização pelos encargos previdenciários. Em relação aos encargos previdenciários, a responsabilidade aqui será solidária. Então, a administração pública pode ser demandada de forma direta nessa questão. Em relação aos encargos trabalhistas, por exemplo, FGTS, a remuneração e etc. e tal, nesse aqui a responsabilidade da administração pública é uma responsabilidade subsidiária. É uma responsabilidade subsidiária, tá? E a lei de licitações ainda coloca um requisito pra gente. Ela pega e fala pra gente assim, ó, pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Então nós temos que estar diante de uma situação de falha na fiscalização para que a administração pública possa eventualmente ser demandada nessa questão, tá? Então, olha o comando. Exclusivamente em relação às contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Perfeito? Perfeito, batemos esse assunto aqui sobre a responsabilidade relativa aos encargos decorrentes da execução contratual. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos agora para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele já é assim, digamos, uma precaução. Você já ouviu falar naquela história do gato escaldado tem medo de água fria? Então, esse assunto sempre foi polêmico, porque é muito comum você contratar uma empresa para um contrato relativo a um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, e essa empresa simplesmente não paga os encargos previdenciários, não paga a remuneração de pessoal, e lá no final das contas isso gera um processo e não raras as vezes esse assunto chega para a administração pública. E aí, como é que funciona esse caso? O parágrafo 3º vai trazer algumas regras assim para proteger a administração pública, ou pelo menos tentar proteger a administração pública. Ele fala para a gente assim, ó, nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia, com cobertura para as verbas rescisórias inadimplidas. Veja só, lembra que dentro da execução dos contratos nós podemos ter uma garantia contratual, mas aqui vai ser uma garantia em que vai ter um bloquinho da garantia especificamente para eventualmente cobrir essa inadimplência da contratada, para a administração pública não ter que se responsabilizar por isso. Pode condicionar o pagamento à comprovação da quitação das obrigações trabalhistas relativas ao contrato. Veja só,
a empresa que está fornecendo os vigilantes, ela entrega todo mês uma fatura, dizendo o seguinte, olha, vocês têm que me pagar aqui, nós fornecemos para vocês 10 vigilantes, o custo do salário do vigilante é X, tem mais a taxa relativo ao restante do serviço, tal, vai dar o valor de X. A administração pública vai lá e paga eles. Paguei para ir pagar o pessoal. A empresa vai lá e não paga o pessoal. O que a gente pode fazer? Para evitar esse tipo de coisa, a gente faz o seguinte, olha, para você receber, você tem que comprovar a quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Aquela lá do mês passado, você pagou, repassou para o pessoal, está tudo certinho, você comprova essa relação, faz esse cara crachá antes de efetuar o pagamento. E a terceira medida, você pode condicionar, efetuar o pagamento de valores em conta vinculada. Aquela conta vinculada é aquela conta que é específica para essa finalidade, para a empresa não sair embolsando dinheiro. Essa conta é vinculada relativa ao pagamento. Então você tem algumas condições para proteger a administração pública. O inciso 4 fala para a gente assim, em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Por exemplo, o João não recebeu o seu pagamento. A administração pública vai lá e deposita o dinheiro na conta do João e desconta esse dinheiro da empresa. Eu pago diretamente a verba trabalhista. Olha que coisa bacana que nós temos dentro do contrato. Estabelecer que os valores destinados às férias, 13º salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados do contratado que participam da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Quem já estudou contabilidade sabe que isso aqui nós chamamos de regime de competência. O que seria a ocorrência do fato gerador? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu tenho a minha empresa e eu tenho os meus funcionários. Eu tenho os meus funcionários. Como é que eu faço aqui na minha empresa? Eu faço mês a mês, todo mês, eu faço um provisionamento. Para que eu faço esse provisionamento? Eu faço esse provisionamento para pagar férias e para pagar 13º. Por que eu faço isso na minha empresa? Porque senão vai chegar o mês de pagamento do funcionário e eu não vou ter dinheiro. O mês do pagamento das férias, o mês do pagamento do 13º, e normalmente isso vem bem no final do ano, e muitas empresas não estão lá com um faturamento tão bom nessa época, algumas estão, outras nem tanto. Aí para que eu não sofra, todo mês eu vou guardando um pouquinho desse, vamos usar o termo técnico, 1/12 relativos a essas despesas. Eu vou fazer um provisionamento do que eu vou pagar para o meu funcionário. Nos contratos administrativos, está se dizendo, não faça isso. Qual que é a ideia? Ao invés de eu chegar e ficar pagando para a empresa assim, isso aqui é 1/12 do custo das férias do João. No outro mês, mais 1/12. No outro mês, mais 1/12. Qual o problema de fazer isso? A empresa embolsa, desaparece, o João fica sem 13º e a administração pública fica sem esse dinheiro. Então, para isso não acontecer, a administração chega e fala o seguinte, me diz qual que é o mês das férias do João. O João vai entrar de férias em julho? Em julho eu faço o pagamento. Essa que é a ideia. Essa que é a história do regime da ocorrência do fato gerador. Surgiu a obrigação, eu pago a obrigação, para não ficar pagando antecipado e depois você embolsar o dinheiro, né? O que vocês acham disso? Os valores depositados na conta vinculada, a que se refere o inciso 3 do parágrafo 3º desse artigo, são absolutamente impenhoráveis. Isso aqui é uma ideia para o seguinte, imagina que o dinheiro foi depositado numa conta vinculada. A empresa está devendo todo mundo, em tudo quanto é canto. Aí alguém entra com uma ação judicial e diz o seguinte, eles têm um dinheiro nessa conta, vamos penhorar esse dinheiro. Não, dessa conta aqui não, porque essa conta é vinculada para pagar as verbas trabalhistas desse pessoal. Dessa daqui você não pode penhorar. O que você tem que guardar para a prova é que o dinheiro depositado em conta vinculada é impenhorável. E o parágrafo 5º complementa para a gente falando o seguinte, o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212, ou seja, vai aplicar as regras sobre direito previdenciário. Só isso, e volta para cá e vamos resolver uma questão de concurso público. A questão diz para a gente o seguinte, a sociedade empresária YY celebrou o contrato administrativo para o fornecimento de determinados bens móveis para a Secretaria de Educação do município alvo.
Como os móveis eram transportados desmontados, era necessária sua montagem, o que se estendeu por 3 meses. Dias antes da conclusão da montagem, foi divulgado na imprensa que a referida empresa, sociedade empresária, estava em débito com as obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que vinha gerando grande insatisfação aos empregados. À luz da narrativa, levando-se em conta a sistemática inaugurada pela Lei 14.133 de 2021, é correto afirmar que o município Alfa, letra A, não é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato, os quais configurarão obrigação do contratado. Pessoal, olha só. O que a lei de licitação fala para a gente? A lei de licitação ela é muito clara. A inadimplência não transfere a obrigação para a administração, exceto se a gente estiver tratando de contrato em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Pergunto para vocês, qual que era a natureza desse contrato? Esse contrato era um contrato para o fornecimento de determinados bens. Não se tratava de contrato com dedicação exclusiva de mão de obra. Nesse caso, a responsabilidade é do contratado. A inadimplência dele não transfere essa obrigação para a administração pública. A possibilidade de transferência da obrigação é única e exclusivamente em relação ao regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tá bom? Com isso, o gabarito aqui, alternativa A, tá? Letra B. Responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovar a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Aqui está absolutamente errado, tá? Pessoal, só para passar aqui para vocês, aqui eu coloquei a falha na fiscalização. De certa forma, a redação da lei de licitações ela é bem imprecisa nessa parte aqui, ó, porque ela fala solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovar a falha na fiscalização. Eu entendo que essa falha é relativa aos dois, tá? Então vamos colocar aqui, ó, se comprovada a falha, apesar de só ter colocado aqui embaixo, eu vou colocar a falha aqui, tá? Tem que ser comprovada uma falha aqui na fiscalização. Mas essa regra não é muito clara aqui na lei de licitação, a redação ela é um pouco capciosa, tá bom? Mas vamos voltar para cá? De qualquer forma, nós conseguimos fechar aqui que ele responde solidariamente pelos encargos previdenciários, subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovar a falha. Isso aconteceria se fosse um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, o que não é o caso dessa questão. Responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, ainda que não comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações. Não, né? Questãozinha muito boa essa daqui, inclusive. Não é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato, desde que tenha previsto no edital ou no contrato a outorga de garantias para o cumprimento das obrigações. É possível exigir aquelas garantias extras no contrato de regime de dedicação exclusiva de mão de obra? Isso é uma condicionante para que haja responsabilização? Não, mas é possível exigir. Mas nem era o caso dessa questão, que não se tratava de serviço com dedicação exclusiva. Responde solidariamente pelos encargos trabalhistas, já pode parar por aqui, porque se fosse chegar no trabalhista, o trabalhista seria subsidiado, tá bom? Com isso, esse quesito aqui também está errado, e aí nós batemos o gabarito dessa questão como alternativa A de aprovado, e com isso nós fechamos esse bloco relativo à responsabilidade na execução do contrato. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.